Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula do cursinho Ideia. Nessa aula de Química, vou falar sobre separação de misturas. Eu me chamo Eduardo Balbino, esse material foi preparado pelo Rafael Raulino. Então, vamos prosseguir aqui, que a aula é relativamente bastante material. Então, primeiro vamos falar sobre misturas. A mistura é, obviamente, uma mistura de duas ou mais substâncias distintas. Elas não reagem entre si e mantêm suas propriedades, né? Elas estão lá tranquilamente na paz. Uma exceção de manter suas propriedades é as misturas azeotrópicas e as misturas eutéticas. Por quê? Porque a mistura azeotrópica, por exemplo, tem o ponto de ebulição constante. Mas como que vai ser constante se são duas ou mais substâncias distintas? Por isso que é a quebra de regra, né? Porque ela age por ponto de ebulição constante, ela age como uma substância pura nessa fase, né? Nessa troca de fase, e no resto ela mantém, né, as propriedades dos seus componentes. Vale lembrar, né, que a definição de azeotrópica é, por definição, só isso: ponto de ebulição constante. Tanto é que em textos antigos é, é mudável, né? Onde tem azeotrópica tem escrito, na verdade, a mistura do ponto de ebulição constante. E da mesma forma com o eutético, mantém-se o ponto de fusão constante com o ponto de ebulição tranquilo na paz. As propriedades físicas das misturas não são fixas. Como eu já disse, né, elas mantêm as suas propriedades, e para manter suas propriedades não tem sentido elas serem fixas, porque elas são fundamentalmente diferentes. As misturas são divididas em dois tipos. São as misturas homogêneas, que são compostas por uma só fase. Ou seja, quando eu olho para a mistura, eu não consigo falar, tem esse pedaço e esse pedaço. Na verdade, é tudo aparentemente uma coisa só. Realmente é autoexplicativo, a gente olha para a mistura e vê assim, nossa, de fato é uma fase só. Um exemplo disso é a solução. Heterogêneas são as misturas que são compostas de duas ou mais fases, o que a gente mais conhece como mistura, né? Que a gente consegue ver a olho nu ou através de um microscópio as partículas, né? Que pode ser tanto uma coisa que, por exemplo, é toda amarela, mas quando eu olho de um microscópio eu consigo ver pequenas partículas amarelas, pequenas bolinhas amarelas. Isso significa que é heterogênea. Ou então heterogêneas óbvias, né? Que é, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais à frente, mas, por exemplo, água e óleo, que é obviamente duas fases diferentes, não tenho como confundir com uma solução. Tá lá um pedaço e outro pedaço. É como se fosse duas soluções diferentes numa mistura só, né? Num copo só, por exemplo, num becker. Bom, alguns exemplos mais específicos de misturas homogêneas. Como já disse, compostas de uma fase só. E um detalhe é que elas não podem ser separadas por métodos físicos, como centrifugação, filtração ou decantação. Ela pode ainda ter partículas físicas, que as bolinhas amarelas, entre aspas, que eu citei, elas podem ainda existir, mas elas têm que ser muito, 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 muito pequenas, porque elas não podem ser separadas por métodos físicos, que são esses exemplos que eu vou falar mais depois. Mas em princípio é isso, certo? Alguns exemplos de misturas homogêneas: água e sal, que é uma solução; petróleo, que é uma mistura onde tem vários hidrocarbonetos, tem vários materiais. Exemplo, ouro 18 quilates, que o ouro não é puro, é ouro com prata, por exemplo. Ou então o ar atmosférico, que é oxigênio, nitrogênio, entre outros vários. A gente olha para cada um desses materiais e fala, para mim é uma coisa só, mas de fato não é. Heterogênea, logo depois, é exatamente o contrário disso. Elas podem ser separadas por métodos físicos, como os citados aí, que eu já vou comentar. O detalhe é que as suas partículas dispersas têm esse diâmetro superior a 1 nanômetro. Por quê? Porque elas podem ser, por exemplo, filtradas, elas podem ser decantadas, elas podem ser centrifugadas, que são essas separações físicas que não seriam possíveis se a partícula fosse muito pequenininha. Exemplos são água e óleo, né, que têm duas fases diferentes; o leite, que não tem duas fases diferentes, mas as suas partículas têm diâmetro superior a 1 nanômetro; água e areia, que tem, obviamente, duas fases diferentes; o sangue, que não é trivial, né? A gente consegue olhar para o sangue e falar, para mim parece uma mistura. A gente já viu quando retira da nossa veia o potinho lá, né? O recipiente, eu esqueci o nome, perdão. Mas que a gente sabe que com o passar do tempo vai se separar, vai se decantar naturalmente, né? Ou forçadamente em a parte
física e a parte líquida, né? E entre outras, né? Água líquida e gelo, surpreendentemente, a gente consegue ver duas fases, a fase sólida e a fase líquida. Então é bem autoexplicativa as duas fases. Então é isso, vamos começar aqui a separação de misturas, porque tem uma porção. São processos que visam a isolar um ou mais componentes de uma mistura. São os processos de separação triviais, né, tranquilos. Esses processos estão presentes em vários sistemas reais, né, no nosso dia a dia. Separação dos componentes de petróleo, tratamento de água e esgoto, obtenção de ouro. O mais padrão, né, sei lá, pegar uma peneira e fazer um suco de limão. É um exemplo muito óbvio, né, de separação de misturas. Então vamos começar aqui. Outro processo no nosso dia a dia relativamente comum é a catação. Consiste em separar com a mão ou uma pinça algumas partículas grosseiras de uma mistura de sólidos. Por exemplo, catação de feijão. O nome dessa separação, porque é fundamentalmente uma separação, é a catação, certo? Um exemplo um pouco mais específico é a levigação. Esse nome é um pouco estranho, mas acompanhe. Consiste em separar uma mistura por diferentes densidades, deixando que a água corrente leve a fase menos densa da mistura e sobre a fase mais densa no fundo do recipiente. Como assim? Quando eu tenho dois sólidos que têm densidades diferentes, eu posso deixar uma água batendo, deixando a água levar, ou balançando, ou qualquer outra técnica utilizada, né, na obtenção de ouro, por exemplo. Que os garimpeiros, eles deixam a água passar, e essa água, por ser relativamente densa, né, leva a areia, que também é bastante densa, só que não o ouro, porque o ouro não é só bastante densa, o ouro é muito denso. Então a água vai levando aos poucos, a areia vai levando, e isso é fácil ver que ela separa a fase do ouro e da areia, que estariam misturadas, elas agora estão separadas através do processo de levigação, certo? Então, o outro processo aqui, muito importante, é a decantação, de separação de, por exemplo, água e óleo, onde as misturas, elas naturalmente se separam, a gente deixa ela lá esperando. E isso acontece com as substâncias que elas não estão de fato misturadas, não estão dissolvidas entre si. E água e óleo é um exemplo. Existem outros exemplos que, por exemplo, eu tenho uma substância que está muito bem misturada, né? Que ela para mim está homogênea. Eu posso adicionar outra substância que vai misturar com uma, mas vai fundamentalmente separar da outra. A gente consegue ver, desde já, que a grande maioria dos processos de separações usados no dia a dia são uma mistura de outros processos, certo? Então, vamos continuar aqui. A flotação consiste em separar os componentes, fazendo um deles flotar ou flutuar, né? O processo pode ser realizado, por exemplo, por meio da adição de um líquido de uma densidade intermediária ou de bolhas de ar no meio. Balbino, como assim? Quando a gente tem, por exemplo, dois materiais físicos, onde um é mais leve que a água, por exemplo, ou então é mais leve que álcool, e o outro é mais pesado. Se a gente colocar a água, o que tem densidade inferior à água vai flutuar, o que tem densidade inferior ao álcool vai flutuar. E isso vai fazer o que a gente quer, né? Que é a separação da mistura. Um exemplo é serragem e areia. Que a serragem é bem mais leve que a areia, só que se a gente for separar com a mão, não tem sentido. Se a gente for separar com outro método, não tem sentido. Também é usado na limpeza de pequenos reservatórios de água. É o caso das bolhas de ar. Quando a gente tem os resíduos um pouco maiores, a gente consegue jogar ar que eles vão acompanhar o fluxo de ar para a superfície e a gente pode retirar da superfície. Floculação é um outro método que é relacionado com a coagulação, que a gente já conhece assim da vida. São processos químicos e ou físicos em que partículas muito pequenas são agregadas, formando os flóculos, para que possam decantar-se. Um exemplo, né, de processo químico é quando a gente tem na floculação uma porção de ou na coagulação também, uma porção de materiais muito finos dissolvidos, e a gente adiciona um outro químico que pode fazer essas substâncias se agregarem. Um exemplo disso é no tratamento de água,
a gente adiciona um composto de alumínio que ela faz juntar várias impurezas, que essas impurezas estavam fundamentalmente dissolvidas na água, que quando a gente junta em pequenas bolinhas, que ainda muito pequenas, a gente é capaz de fazer ou a decantação, ou a própria flotação, ou a filtração, mas em princípio a floculação, porque viram pequenos flocos que ficam mais pesados que a água e conseguem cair finalmente, né? Não estão mais estáveis flutuando. A coagulação e a floculação tem uma pequena diferença, que a coagulação, em geral, é que quando os resíduos, né, ou então as partículas que estão flutuando na substância, elas são de cargas iguais. Então elas estão flutuando por conta da carga igual, né? Positivo com positivo se separa, então elas nunca vão ser naturalmente capazes de se unir, exceto no caso que a gente vai lá e quebre, né? E é isso que é a floculação, né? A peneiração ou tamização consiste em separar os componentes de uma mistura compostas por sólidos de diferentes tamanhos, por meio de uma peneira. Uma peneira de areia, por exemplo, que a gente separa a areia de pedras, pedregulhos. Essa é a peneiração, né? Sólido-sólido, nesse caso. Não tem muito o que explicar, é basicamente isso. Mas a ideia é separar os sólidos que eles têm diâmetro, né? Tamanhos diferentes, completamente diferentes. Pedra e areia. Eu não consigo pensar em outro exemplo, mas é um bom exemplo. Pedra e areia, muito óbvio. Tipo, caramba, realmente. Separar cada pedra na mão é um processo assim de catação inviável. Certo? Tem agora a centrifugação, que consiste em acelerar ou possibilitar um processo de decantação por meio de uma centrífuga, separando as fases de uma mistura por meio de suas densidades diferentes. Isso é da física, uma aceleração para o fundo do recipiente diferente do que é para o topo. Então, esse degradê de aceleração empurra o que é mais pesado para baixo. É como se fosse a aceleração da gravidade. Por um momento, né, durante a centrífuga, a gravidade vai mais forte. Isso permite separar água e óleo que estão muito bem dissolvidos, ou então materiais que estão muito bem estáveis, muito bem separados, como no sangue. A separação magnética. É fundamental, né, que a gente lembre que um ímã ele atrai componentes magnéticos, um ferro, coisas em geral, assim, né, que são magnéticos. E a gente pode separar, por exemplo, ferro em pó de enxofre. O próximo é a dissolução fracionada, que consiste em separar os componentes sólidos de uma mistura por meio de um solvente que dissolva apenas uma das substâncias. Na sequência, utiliza-se outros processos, como o da filtração, para isolar o outro componente sólido, e a evaporação para isolar o soluto da solução remanescente. Como assim, Balbino? Está muito abstrato. Um exemplo disso é a separação de areia e sal, que a gente tem areia e sal misturadas, e eu pego o sal e eu só dissolvo ele. Como assim? Obviamente a água não dissolve a areia, e ao dissolver o sal eu consigo separar em duas fases diferentes, que aí a gente pode, por exemplo, evaporar a água do sal e ficar só o sal. A gente pode filtrar a água da areia para ficar só a areia. Esse tipo de coisa é chamado de dissolução fracionada. Temos também a filtração, que consiste em separar os componentes de uma mistura heterogênea sólida-líquida, despejando a mistura sobre uma superfície porosa, um filtro, que retém o sólido e permite a passagem do líquido. Existem vários tipos diferentes de filtração, por exemplo, filtração a vácuo, ou então filtração com muita água através dela, mas não é muito importante associar isso, porque são coisas pontuais. Bom, agora vemos aqui uma destilação simples. Consiste em separar um líquido de um sólido ou de outro líquido que contenham diferentes pontos de ebulição em uma mistura homogênea. Tem N exemplos disso, que a gente vai ter aqui um detalhamento, né? Que a separação de misturas homogêneas são mais chatas ou mais complexas que de misturas heterogêneas. Por exemplo, água e sal é uma mistura homogênea, uma solução, que a gente pode simplesmente evaporar, como já foi dito no slide anterior, e o sal vai permanecer e a água vai embora, né? A questão da destilação simples é sempre fazer essa separação de dois materiais que têm pontos de ebulição diferentes. Porque eu quero evaporar um
mas eu quero parar antes de evaporar o outro. Um exemplo disso seria água e álcool. A destilação simples é usada esse aparelho aqui. Tem um condensador, que é só água corrente, gelada ou a temperatura padrão, que vai ficar entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, e vai ficar esfriando a parte de dentro do condensador. Esse condensador vai ter vapor, e quando o vapor condensa, vai descer para o final, né, que é chamado de destilado. E antes disso, ele tem lá o vapor, que como é que é produzido o vapor? Através dessa configuração aqui, que não tem por que explicar. É só um líquido, ou então a nossa mistura, né, líquido-líquido ou líquido sólido, que está esquentando. É interessante manter um termômetro, por exemplo, para saber a temperatura ideal dentre um vapor e outro, né, antes de evaporar o outro componente. Em geral, é isso. Destilação simples. A gente tem a versão mais complexa, que é a destilação fracionada, que é exatamente a mesma coisa que a destilação simples. O complexo foi um pouco irônico, que é separar diferentes líquidos em uma mistura homogênea, por meio de uma coluna de fracionamento. Como assim? Vamos ver aqui como que a gente separa, por exemplo, componentes de petróleo. Ai meu Deus, o que é isso? Parece muito complexo, mas em princípio é a mesma coisa. Essa coluna de fracionamento ela serve para estar mais estável, né? Ou então separar diferenças menores entre temperaturas de ebulição. Balbino, não entendi, como assim? Essa parte aqui ela já vai condensar por si só. Então ela vai subir e vai descendo, vai condensando nessa coluna. Isso significa que quando estiver lá em cima, a temperatura vai estar somente, perfeitamente, só vai conseguir subir até lá, né, os vapores da substância que a gente quer. O que tem 82, ele parou no meio do caminho e voltou. O que tem 78 foi até o final e saiu pelo condensador, e o resto é o que a gente já conhece da destilação simples. Então essa coluna de fracionamento ela serve para isso, para manter essas diferençazinhas menores entre substâncias misturadas. Um exemplo disso é petróleo, que os hidrocarbonetos têm uma imensidão de hidrocarbonetos, fusão fracionada, que a gente vai esquentando, né, fundindo-os, mas continuam lá sólidos, e a gente pode escorrer, deixar filtrar a parte que é líquida agora. Um exemplo disso é ferro, estanho e chumbo, que é uma liga metálica, só que a gente vai esquentando o metal, né, de menor ponto de fusão. Vai fundir mais rápido que os demais. Na liquefação fracionada é algo bem parecido, que a gente quer separar as misturas homogêneas entre gases. De que forma? Esfriando, em vez de esquentando, os componentes do gás, até que um deles, ou uma porção deles, consegue transformar, né, de gás para líquido. Um exemplo disso é o nitrogênio líquido, que é obtido, obviamente, do ar atmosférico, que a gente vai esfriando um grande volume de ar, e o primeiro gás a transformar-se em líquido é o nitrogênio, por ter o maior ponto de ebulição, né, o maior ponto de liquefação, entre aspas. E entendo que a aula tenha sido bastante grande, mas é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.